Aleluia! Paz do Senhor, queridos. Amém. Aleluia. Olha para a pessoa aí perto de você e diga para ela assim: o Senhor quer te levar a um lugar mais alto. Quantos querem subir? Quantos querem subir? Aleluia. O cristão foi criado para subir. Amém? Você foi salvo para subir eternamente. O lugar que o Senhor tem para você são altos lugares. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre lugares altos. O Senhor quer nos levar e nos manter em lugares altos. 2 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 32 até o 34, a Escritura diz assim: quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. Abacuque 3,19 diz: o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita, Abacuque 3,19, Ele me habilita a andar em lugares altos, Ele me faz andar nos lugares altos, me faz andar, Ele me habilita a andar, Ele me dá habilidade para andar nos lugares altos. Você só pode andar em lugares altos se você estiver em lugares altos. O Senhor quer te colocar em lugares altos e te dar habilidade para você operar nesses lugares. Você pode aplaudir o Senhor por sua bondade? Deus tem planos de lugares altos para você. A Escritura diz que nos fins dos tempos, pode tirar o fundo hoje, tá? Que nos fins dos tempos, quando Deus derramasse do seu Espírito, algumas coisas aconteceriam. A Escritura diz que ao derramar do Espírito Santo, as demonstrações dessa manifestação do poder de Deus, do derramar do Espírito, seria de falarmos novas línguas, seria, como Jesus prometeu, de autoridade sobre espíritos malignos, de cura, de ensino, de resgate. E também ao derramar do Espírito Santo, a Escritura nos diz que nos últimos dias Deus falaria com o seu povo, jovens ou idosos, através de sonhos, através de visões. E deixa eu te dizer uma coisa, nós temos vivido o derramar do Espírito Santo. Você está neste lugar, você precisa saber que o Espírito Santo está presente, está operante, está fazendo os seus milagres, está cumprindo a palavra eterna. O Senhor tem movido sobre nós, em nós e através de nós. Você pode aplaudir o Espírito Santo de Jesus? Nos últimos dias, Deus nos deu dois sonhos proféticos. O primeiro dele, o Senhor mostrou um avião partindo aqui de Foz do Iguaçu,
Se você está aqui hoje um pouco parado quanto às habilidades, os dons que Deus te deu, o chamado que Deus tem para a sua vida, eu quero, debaixo dessa visão, dessa palavra profética, dessa voz que saiu do trono de Deus, te dizer: é hora de você embarcar e você cumprir a sua missão. Existem almas que estão precisando de você, a igreja está precisando de você, e nós vamos derramar toda a nossa vida no altar do Senhor, para que nós possamos ser instrumentos de salvação para essa nação. Aplaude Jesus, que salva, que liberta, que cura, que derrama do seu Espírito e que fala com o seu povo. Posso ouvir um amém? Segundo o sonho profético, logo no outro dia seguinte da reunião que nós tivemos para falar sobre este primeiro, o Senhor deu um sonho em que o líder das mídias da igreja tentava também levantar um drone bem grande, e esse drone ele começava a voar até uma determinada altura no topo das árvores, mas logo ele descia novamente. Então ele tentava novamente levantar, e esse drone, usado para filmagens, para gravações, ele logo baixava novamente. Então ele ficou incomodado, foi verificar o que estava acontecendo. Duas hélices da frente giravam, estavam funcionando perfeitamente, mas as outras hélices de trás tentavam girar, giravam com um pouco de força e depois diminuíam, ou então não giravam. Então ele entendeu que aquilo ali era o que estava comprometendo o alto voo do drone, para que ele pudesse ter um ângulo legal, para que ele pudesse cumprir a missão. Fizemos agora à tarde uma reunião com algumas pessoas sobre o trabalho que nós precisamos fazer, não somente com as pessoas, como do primeiro sonho, mas também o trabalho que nós precisamos fazer com as máquinas, com as ferramentas, com os instrumentos que o Senhor nos deu. E para que as ferramentas elas possam operar em sua plenitude, operar com toda a sua força, ela precisa do apoio das hélices de trás, assim como funcionam as hélices da frente. Elas precisam funcionar por igual. Há necessidade de equilíbrio. As hélices da frente falam, de direção, de avanço, de propósito, do norte. As hélices de trás falam do apoio, da equipe de apoio, das pessoas que apoiam. Mas quando você tem todos funcionando, nenhuma hélice está mais alta que a outra, todas estão no mesmo nível, e há equilíbrio, e há altos voos. Em nome de Jesus, eu quero chamar você debaixo deste derramar do Espírito Santo, desse convite do Espírito Santo, desse chamado de Deus. Talvez você não tenha muita habilidade de lidar com pessoas, talvez você não tenha muita habilidade, nenhum chamado para lidar com crianças, ou lidar com célula, com pessoas, com aconselhamentos, mas você tem habilidades de ferramentas, seja para construção, para obra, seja de sonoplastia, de iluminação, seja de construção. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus está dizendo: existe lugar na casa dele para você operar nas suas habilidades, dentro do talento que Ele te deu, para que nós possamos alçar altos voos. Deus vai nos levar a lugares altos, e eu quero que você seja parte disso. Jesus quer que você seja parte disso. O Espírito Santo quer que você seja parte disso. Posso ouvir um amém? Se você está aqui hoje desanimado com o seu ministério, ou com o seu ministério parado, ou a chama no seu coração parou de arder, eu quero te dizer em nome de Jesus, é Ele quem nos dá forças para estar e para voar em lugares altos, é Ele quem dá a habilidade para que nós possamos transitar em lugares altos. Você precisa decidir subir. Quando você sobe, você decide, Ele te dá o poder do Espírito Santo, você sobe, e lá você recebe habilidades, basta você crer e responder o seu chamado. Na mesa nessa noite, onde nós vamos renovar a nossa aliança, a aliança de sangue, é dia de você renovar a sua aliança com o seu chamado, com o seu ministério. Dá um aplauso bem forte, em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Diga: o Senhor quer me levar e me manter em lugares altos. Sabe, lugares altos são lugares importantes para Deus. Quando Deus quis entregar as tábuas da lei para Moisés, Ele disse a Moisés: Moisés, tenha prontidão para subir.
Isso está no livro de Êxodo, capítulo 34, no versículo 2. Esteja pronto para subir. E não apenas suba o monte, mas quando você estiver em lugares altos, esteja pronto também para se apresentar na minha presença. Quantos querem estar pronto para subir em nome de Jesus? Deus falou com isso num dia com Moisés, dizendo: amanhã esteja pronto para subir. Em nome de Jesus, o convite começa nessa noite. Amanhã você acorda em um novo dia, para uma nova semana. Amanhã você acorda pronto para subir em lugares altos e se apresentar sempre à presença do Senhor. Amém? Quando Elias quis levantar um clamor para que a chuva caísse novamente na terra onde ele estava, e debaixo da palavra dele não chovia já há 3 anos, ele faz isso no topo, no alto do Monte Carmelo. É lá que a oração de Elias gera um milagre. É lá que o clamor de Elias move os céus. É lá que o clamor de Elias começa a gerar sinais de que a provisão de Deus está para se manifestar na terra. Deus quer nos levar a lugares altos. Livro de Lucas, nós vemos que o que atraiu a atenção de Jesus, o coração de Jesus, o que atraiu Jesus para dentro de uma casa, o que levou Jesus para dentro de uma casa para ceiar com uma família, foi a atitude de um homem chamado Zaqueu, que ousou a sair do lugar, do nível que todos estavam, e ele então foi procurar um lugar mais alto. Quando você decide procurar um lugar mais alto, quando você decide ir para um lugar alto, os olhos de Jesus te contemplam, os olhos de Jesus te veem, os olhos de Jesus te encontram, e isso chama a atenção dele para ele ir para dentro da sua casa, para dentro da sua família, não apenas na mesa que você vem à casa do Senhor, mas ele vai para a sua mesa. Quantos querem Jesus na sua mesa, na sua casa? Dá um aplauso para ele bem forte. Jesus te quer em lugares altos. Jesus tinha a prática de procurar lugares altos para se relacionar com o Pai, em determinados momentos da sua vida. Quando ele despedia a multidão, a Escritura diz que ele subia, procurava um lugar alto para ele estar orando a Deus, para estar falando com Deus. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos, a Bíblia diz que ele passou a noite em oração, clamando. Então, depois das despedidas, Jesus está nos lugares altos. Para os encontros, Jesus busca lugares altos. E também nós sabemos que quando Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos, isso aconteceu no monte, chamado Monte da Transfiguração. Ele foi para um lugar mais alto. Em um lugar alto foi onde Jesus permitiu ser revelada a sua verdadeira essência. Quando você está no lugar alto, você começa a perceber, a enxergar, a ver, e aqueles que estão à sua volta também, qual é a sua verdadeira essência. Você não é carnal, você não nasceu para ser carnal, você não nasceu para sofrer e ser vencido pelas enfermidades, você não nasceu para viver em derrotas, em tristezas, em falhas, em desapontamentos, você não nasceu para escassez, você não nasceu para derrota, você nasceu não para a morte. Você nasceu não para ser subjugado pelos seus inimigos, você nasceu em Cristo, você é uma nova criatura, para você viver em lugares altos, onde a glória de Deus se manifesta na sua vida, onde a luz do céu se manifesta na sua vida, onde o poder do Espírito Santo se manifesta na sua vida, onde a graça, o perdão, o amor, a abundância flui através da sua vida. Jesus quer te levar para lugares altos. Quantos querem subir nessa noite? Dão glória a Deus. Quantos querem ter uma vida em lugares altos? Dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Diga bem forte comigo: o Senhor. Mais forte, diga: o meu Senhor vai me levar, me manter e me dar habilidades em lugares altos. Se você crê assim, aplaude Ele de coração. Então, depois dessa introdução, ensinando você, mostrando para você essa realidade bíblica sobre a importância dos lugares altos, eu tenho alguns pontos que eu quero abordar dentro desse contexto.
Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, né? Através desses sonhos que o Senhor nos deu. Isso tem me lembrado de quantas vezes, quantas experiências na presença do Senhor eu já tive e outras pessoas já tiveram, sempre se referindo a lugares altos. Então eu quero hoje, né, dando início a esse tema, eu acredito que não vai ser o suficiente para nós esgotarmos o tema nessa noite, né? Mas nas próximas semanas nós vamos continuar falando sobre isso. Então eu vou até onde nós conseguirmos, com a graça do Espírito Santo aqui, para alimentar o seu espírito, encher o seu interior de fé, para você subir bem forte na presença de Deus. Primeira coisa que eu quero te dizer é que a igreja de Jesus, a igreja, nós como igreja, você que é a igreja de Jesus, Ele preparou lugares altos para você. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 33 e 34, Jesus está falando sobre o seu povo na terra. Jesus está falando sobre os seus representantes na terra. Jesus está falando sobre a vinha. E nós entendemos que Jesus é a videira verdadeira, que nós, a igreja, nós somos ramos, todos conectados nele. Jesus nos ensina que essa vinha, né, a videira, ela tem alguém responsável pela sua frutificação, né, pelo seu crescimento, pela sua nutrição, pelas suas podas, pelo cuidado da vinha. E aqui, dentro deste contexto, olha o que Jesus fala dentro dessa parábola sobre lugares altos. O lugar que a igreja tem, o lugar alto que ele tem para a igreja. 33 e 34. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras, e ele está falando do Pai, ele está falando de Deus, ele está falando do propósito do Senhor. O dono de todas as coisas é o nosso Deus. Este dono plantou uma vinha, ele estabeleceu a igreja. E olha só as características da vinha, as características da igreja. Ele colocou uma cerca ao redor dela. Ele cavou um tanque para prensar as uvas. E ele construiu um lugar alto, uma torre, uma cerca, uma prensa e um lugar alto. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. E se você é igreja, você já entendeu que o objetivo da igreja é produzir frutos que louvam ao Senhor, frutos que serão apresentados a Jesus. Quais são os frutos que você tem na sua vida para apresentar ao Senhor? Sendo Ele voltando hoje, ou sendo Ele te levando para Ele hoje, quais são os frutos que você como igreja tem produzido para o Senhor? Chega um momento que Jesus vem para receber os seus frutos, chega um momento que Jesus leva as pessoas para apresentar seus frutos a Ele. E para isso, Ele criou uma estrutura. Para a produção de frutos, Ele já pensou em tudo que nós como igreja precisamos para isso. Uma cerca, uma prensa e um lugar alto, uma torre. A cerca fala da proteção da igreja. Se você é igreja, você é vinha do Senhor, existe uma cerca que te protege, existe uma cerca que protege a sua casa, existe uma cerca que protege a sua família, existe uma cerca, um muro de fogo, de anjos, de graça, de unção, de poder, existe uma cobertura do sangue de Jesus que delimita um lugar onde o anjo da morte não pode invadir. Tem uma cerca que protege você, vinha do Senhor. E para a vinha do Senhor, Ele também fez uma prensa. A igreja, ela não é só um lugar que produz os frutos. Muitas vezes nós vamos para a prensa.
Muitas vezes Jesus, Ele nos aperta, muitas vezes Jesus nos pressiona, Ele nos pressiona para fazer sair de nós o melhor, para fazer da uva o vinho, para fazer da oliva, da azeitona, o óleo, o azeite, a unção, o poder. Não fuja da cerca do Senhor, não fuja das prensas do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite sentindo algumas dores, algumas pressões da vida, pressões financeiras, pressões familiares, pressões profissionais, pressões nos seus estudos, pressões do passado, pressões do futuro ou do presente. Escute, se você é vinha do Senhor, coloque as suas pressões diante do Senhor. Tudo aquilo que estiver te pressionando, que não for permitido por Ele, Ele vai eliminar. Mas tudo aquilo que estiver pressionando você e for dele, você vai poder dizer: Deus, pode me pressionar, porque eu sei que o Senhor quer extrair o melhor de mim. Cerca e prensa. Todas as vezes que Deus for pressionar você, você precisa estar dentro da cerca, você precisa estar dentro da segurança do Senhor. E este lugar é o lugar onde nós estamos cercados, onde nós estamos unidos. Este lugar é onde nós temos a certeza que o fogo do Senhor está à nossa volta, sua proteção está à nossa volta. Na igreja é o lugar onde Ele nos pressiona também. Às vezes Ele nos pressiona e cai uma lágrima, é assim ou não é? Às vezes Ele nos pressiona e cai um choro, às vezes Ele nos pressiona e nos mostra áreas da nossa vida que nós precisamos começar a desenvolver, áreas da nossa vida que nós precisamos deixar, abandonar. A igreja de Jesus é um lugar onde Ele nos pressiona, mas Ele faz com amor e Ele faz até o nosso limite. Ele não faz para a nossa destruição, Ele faz para a nossa evolução, para lugares altos. Quero ouvir um amém. Diga comigo: cerca, prensa e um lugar alto. E a igreja precisa entender que existe essa torre para ela. Versículo 33, Mateus 21, 33. Existe este lugar para a igreja, uma torre. A torre é o lugar onde nós subimos. A torre é o lugar onde nós saímos do natural, onde nós saímos do comum, onde nós saímos do rotineiro, onde nós saímos do humano, onde nós saímos do secular, e nós vamos para um lugar mais alto, para o encontro do Senhor. Existe propósito nos lugares altos. Eu vou te dar alguns daqui a pouquinho, mas nós estamos iniciando nesse primeiro ponto, que a igreja de Jesus tem lugares altos, para entender, tem proteção à sua volta, tem prensa, e tem um lugar que você sobe, buscando auxílio, socorro e visão na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Qual é o grande problema da igreja? O grande problema da igreja é abandonar os lugares altos. Lugar alto é um lugar onde você vai em adoração. Lugar alto é um lugar onde você vai em oração. Lugar alto é onde você vai para busca de respostas, busca de conselhos. Esses sonhos que nós vimos, são pessoas que estão vivendo em lugares altos. Em lugar onde ela pode ouvir Deus, receber visões, receber direção do Senhor. Mas quando as pessoas saem do lugar alto, saem da torre, quando membros da vinha, ramos da vinha, você está me entendendo, está me acompanhando, sim ou não? Quando você deixa a sua oração, quando você deixa o seu devocional, quando você deixa o seu louvor e a sua adoração, não só aqui na igreja, mas de fazer parte no seu dia a dia, você deixou a torre de vigia. Quando você deixa a sua leitura bíblica, quando você só lê a Bíblia, os versículos que são projetados nos cultos, nos finais de semana, quando você deixa de buscar como ramo da videira, as torres, os lugares altos, isso vai fazer com que você suporte menos pressão na prensa. Na verdade, saindo dos lugares altos, você vai evitar as prensas. E geralmente quem sai da torre, quem sai dos lugares altos, sai das prensas, acaba saindo da cerca, acaba saindo do lugar de proteção do Senhor. Deus tem um propósito para cumprir, Deus tem um chamado, Deus tem poder, o Espírito Santo tem poder para você
Deus quer te dar a habilidade para lugares altos, para operar nos lugares altos. Mas se você deixa os lugares altos, se as pressões da vida te afastam do Senhor, se a pressão do chamado, a pressão do ministério te faz desistir, o próximo passo é você deixar a cerca. Quantas vezes eu vi isso acontecendo com as pessoas? Elas já não adoravam mais como antes, elas já não oravam mais como antes, elas já não clamavam mais como antes, nem nos cultos. É um reflexo do que acontece nos seus dias. Pessoas que antes você podia ser objetivo, claro, direto, e as pessoas recebiam com muito amor, recebiam como direção, entendiam que aquele ajuste, aquela correção vinha do trono de Deus. Era uma prensa sim, mas o pai que ama, disciplina, corrige, direciona o seu próprio filho. Amém? Pessoas que de repente começaram a se ofender com tão poucas coisas, pessoas que de repente começam a mal interpretar os olhares, pessoas que de repente, às vezes você nem a vê, não a cumprimenta, e aquilo é motivo para ela ficar ferida durante toda a semana, um mês, guardar rancor por um ano. Pessoas que antes eram fortes, pessoas que antes aguentavam pressões, agora elas fogem da prensa, e depois disso, elas se distanciam, vão se distanciando, até estarem fora da proteção do Senhor. Em nome de Jesus, Deus tem lugares altos para a igreja, e são nesses lugares altos que Deus vai te dar forças para as prensas, e Deus vai te manter no cerco de sua proteção. Dá um glória a Deus bem forte, um aplauso para Ele aí, se você crê. A igreja tem lugares altos, existe um lugar alto para você. Em segundo lugar, lugares altos. Esses lugares altos são lugares onde nós respondemos às tentações e às provações que nós enfrentamos. Quando Jesus é anunciado como Filho de Deus, quando uma voz dos céus diz: este é o meu Filho amado, depois do batismo de Jesus nas águas por João Batista, ele vai para o deserto, 40 dias de jejum. Então agora ele vai ser tentado. A Escritura diz claramente, Lucas capítulo 4, versículo 5, tentado pelo diabo. E veja que quando o diabo quer tentar Jesus, este homem que conseguiu esse jejum sobrenatural de 40 dias, que uma voz do céu chamou de filho amado, e não sei se você sabe ainda, mas a voz do céu chama você de filho amado. Quantos filhos amados nós temos aqui? E nós precisamos entender que quando nascemos de novo e nos tornamos não apenas criatura, mas filho amado do Senhor, uma das estratégias do diabo é nos levar a lugares altos. Olha o que ele faz com Jesus. Ele levou Jesus para um lugar alto, porque o diabo sabe que lugar alto é lugar de tentação, é lugar de provação. E olha o que ele faz no lugar alto, versículo 6, eu vou te dar autoridade, você vai ter o esplendor destes mundos, você vai ter o esplendor dos reinos da terra, porque foram dados a mim, eu posso dar a quem eu quiser. Então se você me adorar, Jesus, tudo será seu. Lugar alto, quando você vai para um lugar alto, quando você é levado a um lugar alto, quando você está em lugares altos, são também lugares onde o diabo vem para tentar e provar você. Muitas pessoas são aprovadas nos vales, muitas pessoas são aprovadas e vencem nas dores, na escassez, elas vencem quando tudo está difícil, ela adora a Deus, ela louva a Deus, está doendo, ela precisa de um milagre, então ela se entrega ao Senhor, o Senhor a resgata e a coloca em lugar alto. Mas quando ela está num lugar alto, ela não tem mais aquela dor, ela não tem mais a necessidade financeira, ela não tem mais a necessidade da cura, ela não tem mais a necessidade de casar, ela não tem mais a necessidade de um emprego, ela não tem mais a necessidade de prosperar. E agora no lugar alto, o diabo vem e diz: escute, você não precisa mais do culto, você não precisa mais ser fiel a Deus, você não precisa mais orar, ler a Bíblia, cantar, você não precisa deste lugar alto.
Ele quer roubar a sua adoração. Lugares altos são lugares onde eu e você estamos na posição de resposta às provações, às tentações do maligno. E Jesus responde para ele no versículo 8: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. O diabo não pôde tirar Jesus de um lugar alto. Ele estabeleceu lugares altos para a igreja, e eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus: o diabo não vai tirar você dos lugares altos. Quando você for tentado, quando você for provado, a sua adoração não será roubada de você. Você não vai abrir mão, você não vai entregar, você não vai vender a sua adoração. Você vai adorar apenas o Senhor de todo o seu coração, porque você sabe que um dia você esteve no vale, um dia você passou pela sombra da morte, mas você está em lugares altos agora, porque foi Ele que te exaltou, Ele que te levantou, e é só dEle a sua adoração, o seu reconhecimento, é só dEle o seu coração, é só dEle a sua vida. Exalte o nome dEle. Se você está abaixo, Ele vai te exaltar. Aplaude Ele, que se você está lá em cima, a sua resposta para as provações é: a minha adoração é só de Jesus. Podemos responder todos juntos, toda a igreja que vive em lugares altos, agora todos juntos em uma só voz, e dizer: a minha adoração é só de Jesus. Vamos dar essa resposta agora neste lugar alto que nós estamos nessa noite. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. Mais uma vez bem forte: a minha adoração é só de Jesus. Mais uma vez bem forte: a minha adoração é só de Jesus. Aplaude aí a igreja do Senhor que vive em lugares altos. Agora o diabo tenta de novo, versículo 9. Levou ele a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo. E na parte mais alta do templo, ele vai tentar Jesus, ele vai provar Jesus. Vai, jogue-se daqui para baixo, corra riscos desnecessários. Corra riscos desnecessários. Compre e não pague. Pegue emprestado e não devolva. Dirija você com seus filhos dentro do seu carro sem cinto de segurança. Corra riscos desnecessários. Você está protegido, tem uma cerca que te protege. Compre sem você fazer cálculos antecipadamente, para ver se aquilo que você está comprando não estão com juros abusivos, não vai comprometer a sua finança, não vai comprometer o seu celeiro, a sua despensa, não vai comprometer as suas ofertas, o seu dízimo, a sua fidelidade a Deus. Compre impulsivamente, compulsivamente. Corra riscos desnecessários. Falte aos cultos, não participe, não preste atenção, se distraia no celular, corra riscos desnecessários, afinal você está protegido. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: está dito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Lugares altos é um lugar para a igreja, lugares altos é lugar de resposta, resposta às provações, resposta às tentações. Nós não vamos abrir mão da nossa adoração, e nós não vamos abrir mão da nossa inteligência, dos nossos cálculos, dos nossos planejamentos, da nossa segurança. Nós não vamos viver como uma igreja rebelde só porque estamos dentro de uma cerca que nos protege. Nós vamos respeitar porque nós temos o temor do Senhor. Eu quero ouvir um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Jesus tem lugares altos para você. Agora que Jesus vence nos lugares altos, agora que Ele responde debaixo da palavra as provações, as tentações do diabo, versículo 14, a Escritura diz que Ele voltou. Ele voltou. Lógico que Ele voltou. Deus tem lugares altos para nós, mas são lugares que nós vamos, operamos, enxergamos, recebemos, entregamos, ouvimos, falamos. São lugares onde a gente sobe e depois nós voltamos para operarmos nas coisas dessa terra. A terra Ele confiou aos homens. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Os mais altos.
lugares pertencem ao Senhor. A terra, Ele confiou aos homens. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos reis e sacerdotes. O sacerdote é aquele que ministra a Deus. Ele sobe em lugares altos. E ele ministra ao Senhor. O rei é aquele que serve e ministra aos homens. Então nós subimos nos lugares altos. E nós operamos também no lugar onde Deus confiou a nós. E agora então Jesus volta. E olha como ele volta dos lugares altos. Ele voltou para a Galileia no poder do Espírito. Você quer o poder do Espírito para a sua vida? Você quer a unção do Espírito para a sua vida? Você quer a unção do Espírito para habitar seguro dentro da vinha? Você quer unção, poder do Espírito Santo para aguentar as prensas da vida? Você quer unção, poder do Espírito para conseguir subir a lugares altos? Você precisa viver dentro desse contexto do Senhor e nesses lugares altos manter as decisões de adoração só ao Senhor e de não provar e não tentar ao Senhor nosso Deus. E quando você volta dos lugares altos, quando o culto acaba, quando você vai para a sua casa, quando amanhã chega no próximo dia, então você volta do culto, você vai para a sua casa, você vai para o seu trabalho, no poder do Espírito. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você que vai para lugares altos, você vai viver no poder do Espírito. Deus está nos chamando para lugares altos. Isso significa que Ele está nos chamando para viver no poder do Espírito Santo de Deus. Dá um aplauso para o Espírito Santo de Deus. Versículo 18: e o que eu vou fazer com o poder do Espírito Santo de Deus? Jesus anuncia e Ele diz: esse poder está sobre mim. Eu sou ungido, esse poder está ungido. Eu tenho esse perfume, esse óleo para pregar boas novas, para pregar boas notícias. Você é uma pessoa que só se interessa por notícias ruins, por informações ruins, anúncios de tragédia, de roubo, de morte, de acidentes, de guerras, de rumores de guerra. É só isso que enche o seu coração? É só disso que você fala? Está faltando o poder do Espírito Santo. Está faltando torre, está faltando lugares altos na sua vida. Quando você vive em lugares altos e você volta cheio do Espírito Santo, você não é um anunciador de más notícias. Você é um pregador de boas novas. Você prega o reino, você prega a cura, você prega esperança, você prega solução nas finanças, você prega solução nos casamentos, você declara que Deus vai fazer o milagre. Em nome de Jesus, eu vejo uma igreja que vive em lugares altos. Eu vejo uma igreja diferente, uma igreja que fala boas coisas, que prega salvação e esperança para a honra e louvor do Senhor. Você vai viver no poder do Espírito se você subir a lugares altos. Ele diz, no poder do Espírito, Jesus está falando, eu fui enviado para proclamar liberdade. Não só liberdade a quem está preso, mas também visão àquele que está cego, aquele que não consegue enxergar a mão de Deus, a provisão de Deus, o caminho de Deus. Ei, eu desci do lugar alto, eu vim cheio do Espírito Santo, e em nome de Jesus, eu vou proclamar a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar a graça do Senhor. Muitas vezes as pessoas tentam fazer isso sem o poder do Espírito. Muitas vezes as pessoas tentam fazer isso com a ausência do poder do Espírito, porque elas deixaram o lugar alto, deixaram as prensas, deixaram a proteção. Eu vejo uma igreja que vive em lugares altos, eu vejo uma igreja que aguenta a pressão, eu vejo igreja que vive dentro do cerco do Senhor, eu vejo uma igreja que nos lugares altos protege a sua adoração, não tenta o Senhor seu Deus. Eu vejo você vivendo no poder do Espírito, eu vejo você pregando boas novas, mas não apenas isso, mas na unção do Espírito Santo. Eu vejo você proclamando liberdade, mas não sozinho, mas no poder do Espírito. Eu vejo você entregando vista, uma visão profética, não apenas sozinho, mas no poder do Espírito. Eu vejo você libertando os oprimidos no poder do Espírito. Eu vejo você proclamando o ano da graça do Senhor no poder do Espírito. O poder do Espírito é para a igreja que vive em lugares altos. Eu vejo você lá, eu vejo você cheio da unção e cumprindo o seu chamado no poder do Espírito. O poder do Espírito Santo é para quem é aprovado nos lugares altos. Se você tem sido reprovado,
nos lugares altos até aqui, hoje é noite de renovação da aliança. Hoje é noite de você se quebrantar na presença de Deus. Se a oração sumiu da sua vida, se a adoração, a oração, o louvor sumiu, a gratidão sumiu na sua vida, sabe? Hoje é noite de você renovar a sua aliança e reconhecer: eu estou nos lugares altos e eu não vou ser reprovado. A minha resposta para as propostas do inimigo, ela não vai ser, eu não vou aceitar as propostas do inimigo. Só do meu Senhor é o meu coração. Eu sei que é Ele quem me colocou lá. Posso ouvir um amém? Existem lugares altos, terceiro ponto, que são reprovados por Deus. Nem todo lugar alto é aprovado por Deus. Eu preciso que você entenda isso. Porque muitas vezes, nós como igreja, olhamos para pessoas que estão em lugares altos, dentro de uma realidade natural, de uma realidade humana. Mas nem todos os lugares altos são aprovados pelo Senhor. Nem todo projeto humano de construção e de caminhada a lugares altos são aprovados pelo Senhor. Existem alguns que são reprovados. E eles acontecem, eles se concluem, eles são executados, mas até um limite. E chega um determinado momento que existem intervenções do Senhor. Não olhe para as pessoas que crescem em sua vida de uma forma desonesta, de uma forma sem Deus, de uma forma sem temor. Não olhe para as pessoas que crescem, principalmente naquilo que nós vemos materialmente, em recursos, carros, casas, roupas, status, e pense que elas estão aprovadas pelo Senhor. De fato, o livro de Malaquias, os servos do Senhor estão questionando: Deus, parece que as pessoas que são desonestas e não temem ao Senhor, parece que são eles que prosperam. De que adianta te servir? De que adianta ser fiel ao Senhor? E Deus manifesta e diz: calma, é por um tempo, você vai ver o fim deles. Nem todo lugar alto é aprovado pelo Senhor. Existem lugares altos que são reprovados por Jesus. Um exemplo disso está no livro de Gênesis, no capítulo 11, versículo 4. Olha o projeto de lugar alto daquele povo: vamos construir uma cidade. Essa cidade é a cidade que você conhece pelo nome de Babel. Vamos construir nessa cidade, nós vamos construir ela com uma torre que alcance aos céus. Lugar alto. Eles sabiam que foram criados. Havia no espírito do homem a busca, o interesse e o alvo de lugares altos. Mas o coração deles estava corrompido. Olha o propósito da busca por lugar alto: o nosso nome será famoso. E nós não seremos espalhados pela face da terra. Sabe, quando você quer lugar alto porque você quer fama, quando você quer lugar alto porque você é carente e quer amigos, quando você busca lugar alto porque você quer fama, e você quer que aquelas pessoas que um dia te desprezaram, te rejeitaram, te abandonaram, vejam como você é grande e famoso, e de repente até procurem se reaproximar de você, o propósito do seu coração para a busca de lugares altos está errado. E esse tipo de lugar alto, ele não é aprovado pelo Senhor. Vamos para os lugares altos. Por quê? Porque eu quero fama. Vamos para o altar. Vamos ministrar no altar. Por quê? Porque você quer uma posição. Por que você quer o lugar de elevação, o lugar do altar do Senhor? Você foi chamado por Deus. Deus realmente chamou você. Existem pessoas que eu tenho visto ao longo da minha vida que querem lugares altos, mas porque buscam fama, a sua autopromoção, reconhecimento. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa: eu estou aqui nessa noite, neste lugar alto, este lugar elevado. Você percebe que o altar do Senhor é sempre de elevação? Fala comigo bem forte: lugar alto. Eu estou aqui neste lugar, neste lugar de elevação, neste altar, neste lugar alto. E o propósito da minha vida não é ser famoso, não é aparecer. O propósito do meu coração é fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, é fazer com que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. O propósito da minha vida
é anunciar o reino, a salvação. O meu chamado entregue pelo próprio Senhor Jesus, em um lugar alto, em uma montanha que Ele me deu forças para escalar, onde Ele me encontrou e olhou nos meus olhos, onde eu derramava o meu coração falando do meu amor para Ele, lá onde Ele me deu a missão, num lugar alto, onde Ele me coloca neste lugar de elevação. O propósito do meu coração é cumprir a ordem que Ele me deu, de dizer para os povos sobre o seu amor. Jesus quer te levar a lugares altos, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, rico ou pobre. Ele quer te levar a lugares altos, porque esse é o território de operação de Deus. Ele habita nos mais altos céus. É o lugar que Ele tem de destino para você. É o lugar que Ele tem de destino para a sua casa. Ele nos ama e Ele desceu. Ele deixou os mais altos céus, a mais alta glória. Ele desceu e morreu a morte de cruz. Ele foi inclusive aos lugares mais baixos da terra e venceu a morte e ressuscitou. E agora Ele subiu novamente aos mais altos céus. No mais alto trono Ele está sentado à direita do Pai. E Ele manda o seu Espírito operar sobre a terra. Ele manda a sua voz, convidando você, dizendo: venha para os lugares altos, faça parte da igreja, esteja dentro da proteção, não abandone as prensas, não abandone os lugares altos, porque Ele te ama. Você está aqui nessa noite e eu reforço, Deus quer te levar para lugares altos, porque Ele ama você. Você pode aplaudir o amor de Jesus bem forte. O Senhor desceu, versículo 5, Gênesis 11, 5, o Senhor desceu para ver a cidade, o que os homens estavam construindo, e o Senhor, ele disse, são um só povo, falam uma só língua, começaram a construir isso, e em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha a força da união, ainda que um propósito errado, pessoas unidas podem construir lugares altos, mas o Senhor disse: venham, desçamos, e vamos levar confusão naquele lugar, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir. Todas as vezes que o Senhor quer parar um projeto, Ele permite que a confusão se instaure. Toda vez que uma confusão se instaura, os projetos são cancelados, eles são anulados, eles são interrompidos. E o diabo, observando o modus operandi de Deus, ele não tem capacidade de criação, mas ele copia então a forma que Deus opera as suas coisas, opera os caminhos do Senhor, e ele vai seguindo aquilo, porque sabe das consequências, dos resultados, das colheitas daquelas atitudes. E quando o diabo quer tirar você dos projetos que você tem construído, dos caminhos que você tem subido, dos lugares altos que você quer alcançar, ele continua usando essa estratégia que ele aprendeu com o Senhor ainda lá em Gênesis. A confusão. Ele manda desentendimento na casa, desentendimento no casamento, confusão no trabalho, confusão na equipe de trabalho. Em nome de Jesus Cristo, você é a igreja do Senhor tem lugar alto para ela, e neste lugar alto tem cerca, tem proteção, e eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o diabo não vai ter sucesso nas confusões, porque o cerco do Senhor está à sua volta, e Ele vai te manter em lugares altos, produzindo um monte para honra e louvor do seu nome. Você pode aplaudir Ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Existem lugares altos reprovados pelo Senhor, pelo propósito e pela expectativa. Lamentações capítulo 4, versículo 7, está escrito: os nossos olhos estão cansados de buscar ajuda em vão. De nossas torres buscávamos uma nação que não podia salvar-nos. Escute, se você é a igreja do Senhor, está subindo ou vive em lugares altos, a sua expectativa nos lugares altos, ela não pode ser distorcida. A sua busca, ela não pode ser confundida. Eles buscavam uma nação que não podia dar salvação. Dos lugares altos, nós continuamos olhando
para a Nova Jerusalém, nós continuamos olhando para o Monte Sião, nós continuamos olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, da nossa torre de vigia, dos lugares altos. Nós sabemos aquele que pode nos salvar. Só Jesus pode salvar. Só o Senhor Jesus pode nos salvar. Eles frustrados, a expectativa frustrada, porque buscavam quem não podia salvar, mas a sua expectativa jamais será frustrada. Ele é fiel nas suas promessas e Ele é poderoso para salvar. Suba com um propósito alinhado, o propósito de tudo aquilo que você produzir na sua vida, seja para a honra e louvor do Senhor. Suba e saiba que por mais alto que você esteja, ainda assim, o homem precisa de salvação, e essa salvação é só Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir Ele de todo o coração, bem forte, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. O Senhor quer te levar e te manter em lugares altos. Você crê? Diz amém.